Você já parou para pensar que para você aumentar suas vendas, não necessariamente você precisa aumentar a quantidade de clientes para quem você vende? Muito doido isso, né? Porque a gente geralmente conecta faturamento à quantidade de contas, pessoas, empresas. E isso, na grande maioria das vezes, funciona. Mas não é só isso. Esse vídeo é para te mostrar que você vender para um novo cliente é de 5 a 7 vezes mais caro do que você vender para um cliente que você já tem. E para falar sobre isso, eu sou a Ninótica Weimer, diretora corporativa aqui do Vende-se. Pode me chamar de Ni, mais fácil. E eu vou compartilhar com você formas de aproveitamento de portfólio. Como que a gente consegue, dentro de uma pasta de produtos, serviços, opções que você tem, explorar esses caminhos. Mas antes, se inscreva aqui no canal para você continuar tendo acesso a esses conteúdos e deixa o teu like. Agora vamos lá, como que a gente faz para vender mais para o mesmo cliente? Primeira dica, adivinha? Ofereça mais coisas. Essa é uma premissa de vendas. Nunca ofereça para o seu cliente só aquilo que ele te pediu. Se às vezes você recebeu um lead interessado, alguém que entrou em contato contigo, se você só responder aquilo que ele te pergunta, você está tirando pedido. Isso não é trabalho de um vendedor. Até porque o seu trabalho como vendedor é a sua missão vender, não é missão do seu cliente comprar. Faz sentido? É responsabilidade sua vender, mas não é responsabilidade do seu cliente comprar. Ele compra se ele quer, ele compra se ele está com vontade, ele compra se ele tem uma necessidade daquilo, mas não é uma obrigação. Ele pode comprar com você ou com outra pessoa. Então, no mínimo, a gente precisa fazer o nosso trabalho, que é além daquilo que ele pediu, o que eu posso oferecer mais caro ou complementar. E essas são as principais formas que a gente consegue olhar para um aproveitamento de portfólio, usando as técnicas de upsell e cross-sell. É que a gente vai falar de cada uma delas. Mas só de você oferecer outras coisas, isso já aumenta por consequência o teu ticket. Se você quer aumentar o seu ticket médio, você tem que olhar além do que o seu cliente pediu, porque esse segredo não está no texto que ele te manda. Esse segredo está no contexto da negociação, da venda. É você olhar para o perfil daquele cliente e pensar o que mais talvez que poderia ser bom para ele ou para ela? O que mais será que ele ou ela iria gostar? Como que eu conecto mais de um produto? E começando pelo upsell, é sempre você oferecer uma versão superior àquela que o seu cliente teve interesse. Então, se você tiver um lead que está interessado em um computador com X de memória, você, claro, vai falar sobre aquele computador, mas automaticamente você vai trazer uma segunda opção com mais memória, com mais atributos, que ele vai falar, caramba, nossa, já que eu tô aqui, já que eu vou investir em um computador, melhor eu investir um pouco a mais e ter, óbvio, essa segurança por mais tempo. Eu vou falar que eu caí nessa técnica de upsell última vez que eu comprei meu celular. Por quê? Porque a minha versão anterior de celular tinha uma quantidade pequena de memória que encheu muito rápido. Então, na hora que eu fui comprar esse novo celular, essa nova versão, eu estava na loja e o vendedor fez um comparativo. Falou assim, olha, esse celular tem tanto de memória, mas só por X a mais você consegue ter ali mais 1, 2 anos sem se preocupar com quantas fotos tem na sua galeria. Isso é um upsell. Faz sentido? Então, quando eu trago um conteúdo aqui, não é só para você pegar esse conteúdo na teoria. Às vezes, vai lá, dá um pause nesse vídeo, nessa microaula e pense como que eu posso aplicar, como que eu posso trazer para o meu negócio. E às vezes esse upsell parece ser mais fácil quando a gente fala de produto, mas em serviço é exatamente a mesma coisa. Então, o mesmo serviço, ele pode ser parecido, porém ter uma exclusividade maior ou ter alguma maneira de você cobrar mais caro por isso.
Vou te dar um exemplo. Se você trabalha com mentoria, consultoria, assessoria, concorda comigo que você ter 1 hora com o profissional, só que em grupo, é um valor. Agora, se o seu cliente tem uma dúvida específica e quer tirar com você, só que quer mais tempo, ele vai pagar mais caro para ter o mesmo acesso de 1 hora, porém exclusivo, só você e ele. Isso também é upsell. E algo complementar é o cross-sell. Não é uma coisa ou outra, são as duas. Além de eu oferecer uma versão melhor, mais cara, mais robusta e superior, porque precisa ser, eu também consigo trazer complementos. Isso que é o cross-sell. Não é uma venda casada, porque venda casada significa obrigatoriedade de 2 produtos juntos. Não é isso. É você mostrar como a vida do seu cliente pode ser mais fácil se, além daquele produto inicial, ele comprar outro. E aqui a gente é impactado o tempo inteiro, até na internet, por várias ofertas assim. Se você entrar em qualquer marketplace, em qualquer loja virtual, e-commerce, a partir do momento que você coloca alguma coisa no seu carrinho, automaticamente ele vai abrir, parece que uma categoria embaixo, falando, você também pode gostar de. E traz alguns complementos. Lembra que a gente falou sobre o computador? Se eu estou comprando um computador online, o que pode ter como oferta de produtos complementares? Um mouse, uma mochila para o computador, um teclado, uma capa, um case para o computador. Tudo isso é complementar e tudo isso é cross-sell. E por mais que eu, por exemplo, sei disso, tem alguns produtos que eu gosto de comprar e que mesmo eu sabendo que é um gatilho mental, eu caio nessa. Todas as vezes que eu vou comprar um livro, eu adoro ler, eu adoro comprar livros, se deixar eu compro muitos de uma mesma vez. Se eu tô comprando um livro no site da Amazon, por exemplo, e me mostra pessoas que compraram este livro também gostaram de, e mostra sugestões, eu já penso, interessante, olha, esse tema é bacana. E ali eu não passo a pensar só sobre um livro, eu passo a pensar em 2. Então, o cross-sell é você trazer complementos e o upsell é você trazer uma versão superior. Eu vou trazer um exemplo muito comum, que é de uma lanchonete, de fast food. Se eu vou comprar uma batata frita, o atendente, ele provavelmente vai me perguntar, por apenas R$2 a mais, você gostaria de uma batata G ao invés da M? Isso é upsell. Agora, se eu vou comprar um hambúrguer de cheddar, o atendente vai perguntar, por apenas R$10 a mais, você não quer, ao invés de pegar só o hambúrguer, você não quer pegar o número 1, pacote número 1 que você recebe esse hambúrguer, uma batata média e uma Coca-Cola? Percebe que com um interesse de cliente consigo adicionar 2 produtos. Então, para o seu negócio, para suas vendas, o que você consegue fazer? Se você tem mais versões de produto, você consegue sempre pensar em upsell. E se você tem produtos complementares, você já se antecipa e pensa em pacotes que você pode sugerir. O que tem combinação entre eles? Né? O que conversa entre si? E às vezes você já se prepara com um pacote promocional. Perceba que para você oferecer algo maior, precisa ter benefício. Então, sempre que, aqui fica uma bela sacada, tá? Sempre que você vai comparar 2 coisas, digamos, primeiro eu ofereci o computador com memória menor. Depois eu ofereci um computador com memória maior e um case para aquele computador. Eu só vou dar um bônus, um desconto em cima do pacote maior. E esse pacote ele precisa ficar por final. É uma técnica de contraste. Então eu trago primeiro a solução menor, depois a solução maior e em cima eu trago uma oferta dessa solução maior que a gente chama de oferta no-brainer, que o cliente não precisa nem pensar de tão bom que é. E por que eu deixo só na última? Porque é a última oferta, a última coisa que você falou que fica na cabeça dele. Fechado? Então, nesse vídeo a gente falou sobre upsell e cross-sell, que são as formas que você consegue vender mais
para os mesmos clientes. Afinal, te dá o mesmo trabalho. Vender um produto, 2 produtos ou um produto mais caro. Então espero que com essas dicas você consiga vender mais e melhor. Eu tô te esperando aqui em outras aulas, então não se esqueça de se inscrever, de deixar o teu like e também para saber mais sobre o Vende-se, clica aqui no link que está na descrição. Fechado? Sucesso, boas vendas, até mais!